roubam relógios, tênis e tudo mais. Quer dizer, o que isso significa? Quer dizer, né, digamos, o que esses objetos, num certo sentido, do ponto de vista, inclusive, da própria antropologia, representam? Quer dizer, né, esses jovens, será que eles não estão, a partir desse conjunto de objetos que são restritos a um determinado grupo, eles também não querem sentir um certo pertencimento, né, na nossa própria sociedade? Será que esse pertencimento, que seria, digamos, público, ele está sendo negado nas nossas escolas, né, de uma maneira mais geral? Na relação que, por exemplo, a nossa polícia tem com a população? Então eu vejo que, é claro, né, são coisas muito mais difíceis e complicadas, né, isso implica, né, portanto, numa mudança cultural, e isso certamente traz um obstáculo da gente ter que mudar, né, repensar sobre o nosso próprio comportamento, etc. Mas eu vejo muito por aí, né, quer dizer, nesse sentido dessa ressocialização, né, pensar, né, claro, nos fundamentos um pouco, né, mais sociais, que fazem com que a gente tenha, nesse sentido, uma parcela muito grande dos nossos jovens, das pessoas que vivem nas nossas metrópoles e que não se sentem integradas, né, a um conjunto da sociedade, né, etc. Acho que a gente tem que pensar um pouco por esses canais aí, né, mecanismos de pertencimento. Né? E eu queria também aproveitar a formulação legal hoje, toda essa estrutura legal, ela não permite também muito o exercício do perdão. Porque o direito penal é apontado nas suas origens como uma manifestação de vingança privada, né? Diz até aquele médico Lombroso que a família do ofendido era obrigada a responder a ofensa, a vingar-se, né? O Estado chamou para si essa vingança, é uma fase chamada de vingança pública, né? E aqui no Brasil são pouquíssimos os crimes em que o sujeito que o cometeu é punido se a vítima pedir. Por exemplo, estupro, ou calúnia, difamação, injúria, né? Então, se eu for vítima de um furto de uma coisa de pequeno valor, o Estado não me permite perdoar a pessoa. Talvez, então, eu posso perdoar, sim, de uma maneira extra-legal, não fazendo o boletim de ocorrência, não comunicando, porque a autoridade também não tem o dom da onipresença, da onisciência, né? Mas eu acredito que aí poderia haver uma modificação também na legislação, né? Deixar um pouco mais a cargo da vítima, se ela quer a punição daquela pessoa, não, talvez ela queira perdoar. Né? Então, mas aí tem uma questão que me intriga muito, se pensamos que a paz é uma construção e, portanto, uma cultura enquanto costumes mesmo, enquanto hábitos, é uma construção. E para termos segurança, precisamos fazer um processo de educação. Mas quando o Estado se funda numa filosofia da punição, né, será que a punição é o melhor canal educativo? Será que vai formar a pessoa, a pessoa humana? Né? A gente experimenta, por exemplo, no cristianismo, a prática do perdão e ultimamente, né, Padre Cláudio, a própria penitência que se dá àquele que confessa os seus pecados, já não tem mais essa ideia da punição, né? Mas a ideia da reconciliação. Então, será que a punição é o melhor, talvez, se eu salvo o melhor juízo, o nosso direito penal é bastante punitivo. Sem dúvida. Alguns até chamam de direito punitivo. Pois é. Né? E muitas das nossas leis de segurança se fundamentam também, talvez mais acentuadamente, no direito penal que tem esse caráter. Talvez poderíamos, por exemplo, será que não é possível um enveredamento pelo caminho mais do direito constitucional? Né? Do direito civil, por exemplo. O próprio direito, né? civil. Resolvendo no âmbito civil, sem o peso da punição, né? Sem o peso do encarceramento, da pena. Né? Realmente, é algo para se pensar. Eu gosto muito de uma frase de um norueguês, Jesus Cristo. Ele fala que muitas vezes o crime é uma forma equivocada de iniciar um diálogo.
né? Claro. E o Estado responde impondo uma colherada de dor, uma porção de dor. Em vez de aproveitar aquele momento e dialogar, ele impõe uma porção de dor. O nome do livro dele é Os Limites da Dor. Muito bom o livro, né? E todas essas ideias ele transmite no sentido de que muitas vezes a punição não é necessária, né? Padre Paulo Sérgio, se me permita só uma questão para o André. Eu coloquei assim um aspecto do ponto de vista da antropologia teológica, que tem sempre esse centro do ser humano, porque criado à imagem de Deus, que é amor, que é a bondade, de ver essencialmente o ser humano bom. Né? Claro que no interior da sociedade, né, nos conflitos, na diversidade de interesses, de classes em que vivemos, sempre ele vai ser moldado também pelo seu meio e carregando então uma série de consequências. Mas essencialmente, do ponto de vista cristão, da teologia, nós vemos essa potencialidade do ser humano como sendo bom, né, e poder superar, né, formas que, vamos dizer, que destroem. Agora, do ponto de vista antropológico, eu não sei se na antropologia cultural, porque também a antropologia cultural vai refletir as diversas culturas, né? E há situações culturais que estão mergulhadas mesmo em mecanismos de maldade, enfim. Mas como que hoje as antropologias veem esse aspecto do ser humano? É possível apostar nele positivamente ou como assim? Eu me lembro quando estudei também antropologia cultural que alguns defendem, não, o ser humano é intrinsecamente mal, ainda mais se situado numa sociedade, em culturas em que o ódio, a vingança é que perpassa a sociedade. Quer dizer, como que hoje as diversas antropologias veem assim essa questão? Não sei se coloca também. Claro, não, se coloca assim. E nesse aspecto eu gostaria até de relacionar um pouco com aquilo que o Silvio disse, né? Quer dizer, no fundo, claro, a despeito de toda a diversidade cultural, né, que a gente tem que pensar que qualquer sociedade, seja ela próxima a nós ou distante, ela é estabelecida a partir de consensos que são consensos mínimos, evidentemente podem ser valores, estamos pensando, por exemplo, nisso, e que às vezes podem ser muito diferentes dos nossos, isso é uma primeira coisa. E quando a gente fala do crime, a gente tem que pensar, né, ou do crime, qualquer tipo de ato que vá contra, digamos, essas representações coletivas que todas as sociedades têm e que variam de uma para outra, a gente tem que pensar que, de certa maneira, a punição é para quando a coisa não está funcionando direito, evidentemente, né? Quer dizer, é necessário para uma sociedade, de certa maneira, se funcionar, para usar uma palavra antiga, mas, né, perpetuar, é necessário que haja essa reprodução, de tal maneira que as regras, ou esta moral que, de certa forma, ordena os nossos comportamentos, seja de tal ponto internalizada em nós que nós, né, evitemos, evidentemente, fazer determinados atos, etc. Então, o que eu vejo aí, falando um pouco da questão, né, de que a nossa justiça é muito punitiva, etc., etc., o que eu vejo aí, falando mais da nossa sociedade particularmente, né, é aquilo que a gente falava no primeiro bloco. O que me parece ser um problema fundamental hoje é que esses consensos ou essas regras, digamos, mais básicas, elas já estão difíceis de serem internalizadas. Nós não temos mais um certo consenso, de fato, né? Digamos, do que seria, né? Digamos, aquilo que é certo e aquilo que é errado, né? Claro que isso está nos nossos códigos, não estou falando da questão do ordenamento jurídico propriamente dito, mas estou falando de uma questão um pouco mais profunda, que tem a ver, né, exatamente com essas representações mais coletivas, etc. E eu vejo como um grande problema hoje exatamente essa incapacidade, talvez, né, de nós, como sociedade, construirmos um certo discurso, né, vamos dizer assim, até certo ponto moralizador nesse sentido, né, e que seja capaz de nós, né, internalizarmos de tal ponto que, enfim, né, não aceitarmos mesmo essa ideia. Olha, realmente, olha, eu não preciso, né, ter tal coisa para poder ser alguém, ou etc. Eu, de fato, posso me sentir pertencente a uma certa coletividade porque eu desfruto de certos bens que são relativamente comuns e que isso me permite uma comunicação. Então eu vejo um pouco nesse aspecto, nesse plano. Não sei se respondi claramente aí ao que você me propôs, mas do ponto de vista da antropologia, né, quer dizer, não há quer dizer, por mais estranho que possa parecer um determinado tipo de comportamento à primeira vista, quando ele é ressituado dentro do seu contexto, do seu universo cultural, ele ganha uma inteligibilidade, né? Não significa que a gente tenha que concordar ou não com isso, né? Mas, no entanto, né, André, hoje nós estamos também vivendo num mundo tão globalizado,
em todos os sentidos,